E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Demorou um pouquinho, mas tá saindo aí o vídeo aí da vitória de ontem. Finalmente ganhamos o jogo, né? E um jogo com... Cara, não é só o jogo que tem para falar, né? Você criou um ambiente, o Grêmio, a direção do Grêmio, Denis Abraão, criou um clima ruim, né? Falando besteira, falando bobagem. E até eu poderia vir com essa flauta aí, no fim não sei quem é o Guarani, mas eu sei quem é o Guarani, né? Sei quem é o Guarani. Careca, Bozó e Paca-Paca. Sei quem é. Careca foi para mim um dos maiores centroavantes. É Copa de 36, só tava ele fazendo gol, brother. Então eu sei quem é o Guarani de Campinas, sabia que o Guarani o ano passado quase subiu. Tá meio lento o troço aí. Puta que pariu, o que houve? Não sei se não vai sair meio câmera lenta. Tá câmera lenta ou não tá? Ó, tá meio câmera lenta. Sei lá, eu pareço o Jiraya. Ó, tá meio atrasado o ambiente. Né? Que loucura. Bom, foda-se. Então o Grêmio ontem entrou em campo, né? Depois de toda essa palhaçada, essa loucuragem que deu aí referente a Denis Abraão, ao clima que se criou no jogo, o Grêmio entrou em campo precisando ganhar. O Grêmio é um time que não tem que estar ali, ou tem, né? Caiu e abre o placar. Uma das coisas que volta aquela coisa do velho Grêmio de começar massacrando, indo pra cima, massacrando, mas tá, tudo bem. E já no início do jogo já sai abrindo o placar e aí volta a ser o velho Grêmio de quando tá mal, né, brother? Entregando a bola para o adversário, displicente, lento, com problemas de posicionamento e o Guarani pressionando o time do Grêmio. Né? Por mais que o Grêmio, com vários problemas defensivos, o Grêmio lento para atacar, Pitelo sobrecarregado, né? Os laterais pedindo passagem, não tendo com quem jogar. E foi um jogo onde no primeiro tempo realmente fez o torcedor enlouquecer, pensar, puta, de novo, velho. Mas de novo. Né? E o Grêmio consegue, né? Terminar o primeiro tempo, inclusive, ganhando o jogo. Né? Consegue fazer um gol, o segundo gol, e vem modificado. Outra grande coisa referente ao Roger, né? Que é um treinador que eu não vejo tocar fogo em vestiário, não vejo fazer o time ir mal, terminar o primeiro tempo mal e começar bem o segundo, né? E realmente foi isso que aconteceu. Melhora o posicionamento do Grêmio e uma coisa que ninguém falou, Bitelo, Nicolas, fizeram boas partidas, fizeram boa partida e ajudaram muito no setor de criação do Grêmio. Tudo isso funcionou porque Vila Sante e Lucas Silva jogaram bem. Se tem uma coisa que eu observo é que se realmente esse time baseado por tripés de volantes, se os dois volantes marcadores não jogarem, não cobrirem o lateral, por exemplo, o Nicolas tem um problema defensivo, mas é muito bom no ataque. Isso é comum em vários times, cara. Vila Sante cobrindo ele e vai para o ataque, meu amigo. Então, assim, o Grêmio realmente fez um segundo tempo que animou, né? Criou muitas chances, mostra a carência de jogadores, né? A carência do Elias, que é um cara que não consegue fazer gol, é muito fraco. Esse tal de Biel, que, porra, que nomezinho de merda, né? Era melhor quando ele tinha outro nome, Gabriel Oliveira, Gabriel Teixeira, Biel. Parece Pedro Bial, né? Mas preconceito à parte aí, com o nome, com o cara, de onde vem, cara, ele foi muito efetivo ontem, deu passe para gol, roubou bola, né? Então o Grêmio foi muito mais Grêmio, foi muito mais um time encorpado, e sem contar no segundo tempo, né? Mostrou que pode
com o tempo, aquilo que o Roger falou, com o tempo em começar a encaixar um meio armador para ajudar o Bitelo, que é quem teoricamente arma, né, e de longa distância, como um volante realmente. Como um dia Jean-Pierre foi volante e se apresentava assim. Então, foi um jogo onde a gente começou a ver uma cara de um time realmente competitivo que luta para subir para a primeira divisão. Né? E Diego Souza é um jogador que, cara, sempre falei aqui, sempre disse aqui, é quem a gente tem, as características dele referente à idade, à física, aquilo, é o que a gente sabe, mas é matador. Então não adianta reclamar daquele talento, daquele isso, daquele aquilo. Cara, o cara é assim. Esse esquema tático do Roger, Diego Souza vindo buscar bola no meio, ficando no meio, vai matar o cara. Agora, quando foi abastecido, os laterais liberados para jogar, os volantes cobrindo o lateral. Esse lateral Rodrigo aí, ó. Bom lateral, você mostrou que jogou bem. Jogou bem para quem improvisar um cara se tem dois lateral no banco. Edilson já mostra problemas de novo quando saiu daqui. Joga um jogo, falha outro, tá mal, tá? Se o Edilson, mas o Edilson, bem ou mal, tem uma chancela de Grêmio, mas eu não achei que fosse uma grande contratação. Agora, Diego Souza é quem a gente tem. O Diego Souza, e não é uma dependência só do Diego Souza. Você torna porque ninguém consegue fazer gol. O Elias vai ser fraco. O Ricardinho entra, não entra, joga, não joga. Agora, independente de dependência ou não do Diego Souza, esse rapaz tem que ser cuidado, né? Pois é ele que está fazendo o gol, minha gente. O Diego Souza é um cara que tem que ter um cuidado especial para na hora de entrar em campo ele tem que estar pronto. E nem sempre ele vai poder jogar. Agora, foi uma partida onde no segundo tempo muitas coisas interessantes aconteceram. O clima do jogo, o início do Grêmio, né? Não foi aquele início meia sola, iniciou pressionando, indo para cima, fez o gol, volta a ser aquele velho Grêmio sem articulação, com erro de posicionamento, né? Bruno Alves, muito bem no segundo tempo. Breno salvou o Grêmio em vários momentos, inclusive a hora que o Guarani poderia virar. Breno tem problema de sair de bola com os pés? Tem que aprimorar? Tem. Mas jogando do goleiro não tem que jogar com os pés. A puta que pariu com essa história. Daqui a pouco estão saindo a bola que nem esses tempos. Para, cara. Vamos parar com essa história de futebol moderno. Aqui não cola, brother. A não ser que tenha um jogador pra fazer disso aqui em Barcelona, a puta que ele pariu, a casa do caralho da Europa lá. Fora isso, não tem que jogar com o que tem. Então, assim, ó. Abra o olho, que o Operário esse é um time chato de jogar. E o que eu mais gostei foi o discurso até do Diego Souza. Um cara consciente de que sabe em que competição tá, sem deslumbre, sem egocentrismo, depois de ter feito 3 gols, né? Com noção. No meio de toda essa bagunça do Grêmio, começa as coisas a se ajeitar. 3-1 na cola deles, e agora tem o Operário lá, brother. Isso aí.